bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quarta-feira, dia 23 de janeiro, e eu vou começar meus comentários lembrando que a Bovespa ontem terminou em queda de 0,94%, índice em 95.103 pontos, mas chegou a bater abaixo dos 95 mil pontos, acompanhando principalmente as bolsas americanas, que no final do dia cederam mais forte, supostamente pelo cancelamento de uma reunião entre vice-ministros da China com executivos americanos para discutir relações comerciais. O Dow Jones terminou em queda de 1,22%, o Nasdaq com queda de 1,91%. Mas durante o início da noite, o secretário de Donald Trump, Kudlow, disse que não havia nenhuma reunião marcada com executivos chineses, exceto a com o vice-primeiro-ministro, que ocorre no final do mês e continua mantida. Portanto, eram boatos. Kudlow também disse que o PIB do primeiro trimestre americano pode sofrer impacto da paralisação de parte do governo por conta daquele muro na fronteira com o México, mas que isso é perfeitamente recuperado. Tem ainda de desgostar bastante da postura do Banco Central Americano, do Fed, quando diz que vai ser paciente com a elevação da taxa de juros. Eu lembro que Donald Trump fez severas críticas ao Fed com relação à rapidez de elevação da taxa de juros por lá. Hoje, mercados na Ásia fecharam em queda, Europa também trabalhando ainda no campo negativo, mas já várias bolsas passando para o campo positivo e futuros do mercado americano operando em alta nesse início de manhã. Aqui, a Bovespa pode recuperar as perdas recentes, principalmente em função de declarações de Paulo Guedes em Davos, e isso deve motivar os investidores por aqui. Durante a madrugada na China, o PBOC, o Banco Central Chinês, injetou recursos de médio prazo na economia e também exigiu que os Estados Unidos retirem o pedido de extradição de executiva da Huawei, empresa gigante do setor de tecnologia chinesa, e vai, segundo o noticiário internacional, o governo vai ampliar gastos fiscais. No Japão, o BOJ fez a sua reunião de política monetária, manteve a política monetária estabilizada, o que significa a taxa de depósito negativa em 0,1%, manteve a compra de títulos de 80 trilhões de ienes por ano e diz que vai seguir com a flexibilização monetária até que a inflação chegue a 2%. Mas, em compensação, reduziu as expectativas de taxa de inflação para 2018, 2019 e 2020 e também a expectativa de expansão do PIB japonês. Tivemos ainda por lá a divulgação do déficit na balança comercial do mês de dezembro, 55,3 bilhões de ienes. A expectativa era que fosse de 29,7 bilhões de ienes. Falando um pouco de Brasil, o Paulo Guedes salvou um pouco o dia de ontem e também começa bem o dia de hoje com algumas declarações em Davos. Falou um pouco sobre previdência ontem e sobre regime de capitalização, e hoje Paulo Guedes já fala sobre uma política, um programa de substituição tributária que reduziria a carga fiscal em relação ao PIB. Ele fala em 34% de carga fiscal, a ideia, o horizonte é 15%, uma queda brutal da captação de recursos via tributos, mas que poderia em parte ser substituída o tributo das empresas por maior tributação em juros sobre capital próprio e também dividendos. Falando da agenda do dia, daqui a pouquinho vamos ter a divulgação do IPCA 15 do mês de janeiro, uma prévia da inflação oficial de janeiro, sai também o fluxo cambial da semana anterior pelo Banco Central, e a Fundação Getúlio Vargas acaba de divulgar
a confiança da indústria, que subiu 2 pontos em janeiro para 97,6 pontos. Vamos ter ainda no mercado internacional a divulgação do balanço do quarto trimestre da Ford e também da Procter & Gamble e o índice de atividade de Richmond referente ao mês de janeiro. Em Davos, falam dirigentes da Europa e também vamos ter a divulgação da confiança do consumidor da zona do euro. Expectativa para o dia, Bovespa seguindo o mercado internacional em alta, repercutindo o discurso ontem na abertura de Jair Bolsonaro e também a fala de Paulo Guedes ontem e hoje. E vamos ter também expectativa de que o dólar esteja um pouco mais forte, um pouco mais fraco e taxa de juros também mais fraca. Falando de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres ainda mantinha queda de 0,34%, Paris passava ao campo positivo com alta de 0,13% e Frankfurt praticamente estável, queda de 0,07%. Petróleo WTI recuperava perdas de ontem, perdas acentuadas de ontem, subia 0,34 em Nova York, barril cotado a $53,19. Euro negociado em queda em relação ao dólar a 1,135 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em alta para 2,75%. E falando do índice futuro do mercado americano, Dow Jones subindo 0,30%, Nasdaq em alta de 0,27%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de manhã. Tenham todos um bom dia, sucesso nos seus negócios e eu aguardo vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá então.